Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal, onde eu vou estar contando histórias de amor, histórias de suspense, histórias de terror, histórias de ficção científica, fantasia, todos os tipos de história. É como o primeiro vídeo do canal, hoje eu vou contar para vocês uma história de suspense. A história tem como título A Casa do Penhasco, como vocês viram aí na capa do vídeo. Era uma noite chuvosa em uma pequena cidade cercada por densas florestas. Havia uma mansão antiga conhecida como a Casa do Penhasco. Isolada no topo de uma colina íngreme, a casa era objeto de histórias sombrias entre os moradores locais. Diziam que ela guardava segredos que nunca deixaram seus visitantes saírem de lá do jeito que entraram. Sofia, uma jornalista destemida, estava determinada a descobrir a verdade. Ela sempre fascinada por mistérios, e a Casa do Penhasco era seu próximo desafio. Decidida a desvendar os rumores, ela decidiu passar a noite lá sozinha. Ela acreditava que os contos sobre a casa era pura superstição. Com uma lanterna, uma câmera e um gravador, ela subiu o caminho lamacento que levava à mansão. A casa era tão imponente quanto diziam. As janelas altas e as portas de madeira esculpidas pareciam olhar para ela com olhos de uma fera adormecida. O ar era pesado e por um momento Sofia sentiu que algo a observava. Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento, e empurrou a porta que rangeu alto, ecoando pelos corredores vazios. Dentro, a mansão parecia ter sido abandonada às pressas, móveis cobertos por lençóis brancos, poeiras espessas cobrindo tudo. E um silêncio tão denso que a fazia prender a respiração. Sofia começou a explorar, tirando fotos e fazendo anotações em seu gravador. Mas conforme a noite avançava, as coisas começaram a ficar estranhas. A primeira coisa que notou foi um relógio de parede que não funcionava. Quando chegou, de repente, marcava meia-noite. As batidas parecia encher toda a casa, reverberando nas paredes como se elas estivessem vivas. Então, as portas começaram a se fechar, sozinhas, uma a uma, em ritmo lento e metódico. Sofia, que até então estava cética, começou a sentir medo. Um medo crescente. Ela ouviu passos no andar de cima, embora tivesse certeza que estava sozinha. Com a lanterna tremendo em suas mãos, subiu as escadas rangentes, seguindo o som. No corredor, no segundo andar, ela viu algo que fez seu coração disparar. Havia marcas de mãos empoeiradas nas paredes, mas não eram mãos humanas. Eram enormes, distorcidas, como se pertencessem a uma criatura que não deveria existir. As marcas pareciam mover-se sozinhas, como se algo invisível as desenhasse, enquanto ela assistia paralisada. De repente, uma voz sussurrou e encheu o corredor, baixa e indistinta, mas clara o suficiente para arrepiar as espinhas de Sofia. Saia, antes que seja tarde. A voz parecia vir de todos os lados e a jornalista sentiu o pânico tomar conta de si. Ela correu de volta para as escadas, mas a casa parecia ter mudado. Os corredores não eram mais os mesmos e a porta pela qual entrou desaparecera. Quanto mais ela tentava encontrar a saída, mais a mansão a confundia, como um labirinto em constante mudança. Desesperada, Sofia começou a ouvir vozes, todas sussurrando, todas ordenando que ela fosse embora. E então, no meio do caos, ela viu algo no final de um corredor, uma figura pálida, de olhos vazios, flutuando lentamente em sua direção. Uma figura
estava de volta ao hall de entrada. O sol começava a nascer pela janela empoeirada. Tudo estava quieto novamente, como se nada tivesse acontecido. Confusa e tremendo, ela correu para fora da casa, sem olhar para trás. Quando chegou à cidade, contou o que havia se passado, mas ninguém acreditou. Disseram que ela havia imaginado tudo. No entanto, Sofia sabia que algo estava errado. A casa do penhasco não era só uma casa antiga e abandonada. Ela guardava algo que ninguém jamais deveria descobrir. Dias depois, revisando suas gravações, Sofia ouviu algo que fez seu sangue gelar. No fundo de um dos áudios, a mesma voz, sussurrante, quase imperceptível, dizia: "Volte, você ainda não viu tudo." Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar com quem gosta. E até a próxima história. Tchau, tchau. Beijos.